Agora, sem mais delongas, passando aí para o professor Luiz Reis, que é o diretor de ensino e pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, para falar sobre saúde 5.0, né? A relevância e os impactos da inovação e transformação digital na saúde e educação em saúde, né? Um grande desafio que a gente tem hoje. A pandemia mostrou mais que nunca o quanto nós precisamos que a nossa saúde seja cada vez melhor apoiada, que tenham cada vez mais instrumentos para apoiar a nossa população, né, professor? Pode ficar a palavra com você. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Contígio, e acho que você já abre a conversa com um ponto muito relevante que nós vamos ter oportunidade de tocar nele, que foram os impactos da pandemia nesse esforço de transformação digital, e veremos que tem grandes paralelos na saúde e na educação, assim como acabamos de ver na agricultura. Eu queria começar agradecendo ao Dr. Francisco pelo convite, a oportunidade de participar do 7º Encontro Nacional Brasil 5.0 em ação. É um privilégio poder estar aqui com pessoas de tanto renome e agradeço a participação do público pelo canal do YouTube. Queria agradecer ao Major Brigadeiro Luiz Ricardo pela abertura do evento, a você, Contígio, e preciso dizer do privilégio que é dividir essa oportunidade de discussão com o Celso Moretti, presidente da Embrapa. Eu tomei nota para comentar aquilo que o Contígio acabou de dizer, de um retorno de investimento de R$1 investido para R$17 devolvidos, e aproveito para dizer que precisava talvez declarar um certo conflito de interesse no desenvolvimento da Embrapa, muito embora nunca tenha trabalhado diretamente dentro da Embrapa. No final dos anos 90, início dos anos 2000, eu tive o privilégio de ser membro titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e feito algumas contribuições importantes para o início dessa transformação tecnológica tão importante que a gente vê no campo, que foi no início, final dos anos 90, mais precisamente em 1997, 1998, a adoção de tecnologia de transgênicos e a Embrapa sempre liderando isso. E acho que é um exemplo claro de como o investimento no conhecimento é a forma de transformação para uma inclusão social, para a distribuição de riqueza e uma sociedade claramente alavancada por tecnologias que vão transformar a capacidade de geração de proteínas no Brasil. Preciso de parabenizar a Embrapa de uma maneira muito especial. Eu gostaria de começar um pouco a nossa discussão sobre a relevância da transformação digital na saúde e da mesma forma na educação, não fica distante. E se a gente olhar antes da pandemia, a gente já vivia um desafio muito grande na transformação de um modelo para assistência em saúde, que sai de um modelo que era centrado na doença para um modelo que deve necessariamente ser centrado na saúde. Se a gente quiser fazer uma redução bastante grande do problema, o que a gente precisa de verdade é aprender a ganhar dinheiro com saúde e não com doença. Obviamente tem um caminho muito longo nesse aprendizado e a gente vem trilhando esse caminho, mas claramente a gente precisa de transformar aquilo que a gente entrega para o paciente. E existe um desafio muito grande para o que a gente chama de uma entrega de valor para o paciente. E essa entrega de valor ela tem 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é a pertinência daquilo que a gente faz hoje em saúde. E toda vez que a gente tem um processo assistencial em que alguma coisa nesse processo assistencial não é pertinente, significa dizer que não está baseada na melhor evidência científica do benefício que aquilo vai trazer para o paciente, eu deixo de entregar valor ao paciente e isso complica, isso compromete essa estratégia de entrega de valor. A outra coisa que é fundamental
é a gente entender que em saúde, assim como na agricultura, não necessariamente eu devo olhar para o custo. A gente sabe que a tecnologia tem custo e a gente sabe que o desenvolvimento tem custo, mas talvez a gente deva usar a palavra desperdício com mais precisão. E é o desperdício que deve ser o foco de uma gestão baseada em indicadores, de uma gestão baseada em resultados e, na saúde em especial, uma gestão baseada em desfecho. Como eu estou entregando ao paciente o melhor desfecho, a solução do problema com que o paciente se apresentou dentro do sistema de saúde. Acho que essa é uma estratégia fundamental. E isso tudo mudou muito nos últimos anos, que é a questão da experiência do paciente e a experiência do usuário de um modo geral. O paciente hoje, ele deixa de ser um agente que recebe um tratamento para ser um agente fundamental no sucesso do seu tratamento. O paciente passa a fazer parte da estratégia de tratamento. E é essa mudança de visão de entrega de valor, do desfecho e da experiência do paciente que traz um desafio enorme na transformação digital. Nós já vivíamos essa transformação digital antes da pandemia, com um número cada vez maior de estratégias digitais em que o paciente interage com o sistema de saúde, em que o paciente pode agendar as suas consultas, em que o paciente pode se instruir muito melhor sobre a sua saúde e que ele tem acesso não só aos resultados dos seus exames, mas uma mudança muito importante em que o paciente passa a ser o proprietário do seu próprio prontuário. E esse é um desafio da transformação digital muito grande. Imagine os senhores que um paciente que hoje, por alguma razão, é atendido no Hospital Sírio-Libanês, ele amanhã, ele não está mais aqui em São Paulo e ele precisa de procurar um serviço médico. Não é justo mais, com tanta tecnologia disponível, que as informações necessárias para a precisa conduta, para o melhor desfecho dessa procura que ele vai ter do sistema de saúde fora da cidade de São Paulo, todo o histórico de saúde dele não esteja disponível a ele e ao profissional de saúde que vai atender fora da cidade de São Paulo, por exemplo, para que toda essa informação seja considerada no seu tratamento. Então, na verdade, a gente já vivia esse processo de transformação digital na saúde, com o paciente sendo o centro do processo assistencial, e, de fato, a pandemia só veio acelerar a necessidade desse processo de transformação digital. Esse paralelo na área da educação, ele não é muito diferente. Da mesma maneira que na saúde a gente passa a ter o paciente como foco, como centro desse processo assistencial, há muito na educação, a gente vive um movimento muito similar, em que o professor, o docente, deixa de ser o centro do processo de ensino e o discente, o aluno, passa a ser o centro desse processo, num mecanismo que a gente sai de uma sala de aula em que o professor é o detentor do conhecimento e transfere esse conhecimento ao aluno, para um movimento em que o aluno define o seu portfólio de aprendizagem e a gente passa por um processo de ensino-aprendizagem onde o aluno é protagonista do seu aprendizado e onde o docente deixa de ser alguém que detém o conhecimento, mas o docente passa a ser alguém que apoia o aluno no seu processo de aprendizagem. A gente claramente vê um movimento em que o conhecimento deixa de ser uma vantagem competitiva, o conhecimento deixa de ser o maior requisito de um processo de ensino e o conhecimento hoje é um bem comum. O conhecimento está disponível. O que nós precisamos é de apoiar o aluno nesse processo de ensino e aprendizagem, e nesse particular a gente sabe que nós vamos ter alunos com diferentes aptidões, com
diferente capacidade de acesso ao conhecimento, e por isso mesmo nós vamos ter que customizar esse processo de aprendizagem na maneira em que eu uso as ferramentas digitais para me aproximar do aluno e eu crio, ao invés de um currículo rígido, em que todos seguem exatamente a mesma estratégia de aprendizagem, para um currículo bastante flexível, em que alunos com diferentes competências, com diferentes níveis de conhecimento, vão buscar no docente um tutor que vai trazer impacto, que vai viabilizar o seu processo de aprendizagem. Esse conjunto de ferramentas todo, eles terminam num desafio muito importante, que é a necessidade de se combinar conceitos com habilidades e comportamentos. Isso é um desafio muito grande no ensino hoje. Um desafio em que eu preciso me garantir que os conhecimentos disponíveis foram adquiridos, mas que as habilidades e as competências precisam ser desenvolvidas. Então, esse é claramente um dos grandes desafios que a gente tem na área do ensino e que, da mesma maneira que na área da saúde, a gente vinha vivendo isso antes da pandemia. Se na área da saúde, temas como telemedicina, cuidado à distância, internet das coisas, já era uma realidade antes da pandemia, na mesma maneira no ensino, a gente vinha mudando um conceito que é muito importante. Talvez o termo EAD, ou ensino à distância, nunca tenha sido tão mal utilizado para definir o que é o ensino hoje. A transformação digital veio exatamente não para promover um ensino à distância, mas para reduzir distâncias, para trazer experiências com uma capilaridade que até então não era possível. O que a gente viu e como que a pandemia acelerou de maneira tão significativa a adoção de tecnologias e da transformação digital, quer seja na saúde, quer seja no ensino. Na saúde, acho que fica muito óbvio o desafio que não só o Brasil viveu e vive hoje, mas o mundo viveu e vive hoje na questão de acesso ao sistema de saúde e da necessidade de aumentar a capilaridade desse sistema de saúde. O Brasil e o mundo viveram, no início da pandemia, uma completa exaustão dos sistemas de saúde. Os sistemas de saúde não davam conta de atender os números cada vez maiores de pacientes acometidos pela Covid-19. Qual que é a importância da saúde digital nesse momento? Como foi a importância da telemedicina, da teleconsulta nesse momento? Foi crítica para que a gente conseguisse, pelo menos, de certa forma, olhar para os pacientes que precisavam de um cuidado mais agudo e seguir à distância aqueles pacientes que, ainda que remotamente, através de aplicativos ou através de telemedicina, pudessem ser acompanhados ainda de casa num estádio menos grave das doenças, da Covid-19. Então, claramente na saúde, esse desafio foi muito grande. E, em paralelo, na educação, foi preciso uma enorme capacidade de capacitação de profissionais para novas aptidões, novas habilidades durante a pandemia. E, da mesma forma, isso aconteceu no sentido de levar aos profissionais de saúde uma capacitação em que não era mais possível ter todos dentro de uma sala de aula. Aqui no Hospital Sírio-Libanês, eu tive o privilégio de participar e de contribuir com uma iniciativa do Unibanco que doou R$1 bilhão para uma iniciativa chamada Todos pela Saúde. E o uso das ferramentas digitais, por exemplo, no ensino, permitiu que os cursos à distância, a capacitação que a gente fez à distância em várias etapas do processo do cuidado, a gente atingisse algo como 300 mil pessoas num período de 6 meses. Isso é impensável numa estratégia que não seja de muita transformação digital.
a nossa necessidade de capacitar a grande parte desses profissionais durante a pandemia e até hoje é inviável se pensar em outra forma que não seja a forma da transformação digital. Da mesma maneira, muito bem apontada no caso da agricultura, a gente vive um momento na saúde em que a decisão necessariamente deve ser baseada em dados. Hoje em dia a gente não consegue mais cuidar de uma massa da população de forma que não seja baseada na melhor evidência e da mesma forma que na agricultura, usar estratégias de inteligência artificial para que a gente consiga se antever a novos desafios na área da saúde. E nesse sentido, claramente, a gestão baseada em dados e a capacidade das instituições de utilizar dados para sua atividade de gestão é altamente desafiadora. Hoje em dia, por exemplo, como uma estratégia de previsibilidade, a gente consegue claramente acompanhar durante a pandemia o que a gente vê, a população dominando os conceitos de ondas, por exemplo. A gente tem claramente uma sequência de eventos em que a gente observa, num primeiro momento, o aumento do número de casos por positividade de exames para a Covid-19. Isso é acompanhado por um aumento da demanda na procura pelos serviços de saúde. Depois, isso leva claramente a um aumento na pressão para a internação, que vai terminar com um aumento na pressão das UTIs. A gente precisa de se antecipar a isso. E nesse momento em que a gente vive as diferentes ondas que a gente observa numa pandemia, é absolutamente fundamental que a gente consiga utilizar esses dados para que a gente consiga se antever às necessidades, por exemplo, de logística, que a gente observou muito bem mais recentemente, quando o sistema de fato se esgota e quando a alta demanda pela procura acontece. Então, na saúde, claramente, a gente sai de uma situação em que os hospitais, o sistema de saúde como um todo, fazem políticas baseadas no seu histórico de demandas para uma situação em que a gente antevê o que vai acontecer. E nesse sentido, de novo, a pandemia nos trouxe talvez duas lições fundamentais. A primeira delas, da necessidade da cooperação entre as pessoas para essa transformação que é absolutamente necessária. E a gente tem um exemplo muito feliz dessa transformação e da inovação em saúde. Nós hoje convivendo, entregando o mesmo desfecho, é importante que se diga, a gente possui vacinas que são baseadas em tecnologias bastante dominadas há muito tempo, como, por exemplo, vacinas baseadas no vírus inativado, e na outra ponta nós temos uma transformação e uma inovação muito grande, que são as vacinas baseadas na tecnologia do RNA mensageiro. Essas vacinas não foram desenvolvidas em um ano. Aqui é muito importante entender como a transformação digital, como a inovação teve uma contribuição importante no desenvolvimento dessas tecnologias. Se vocês se recordam, nós tomamos conhecimento do vírus SARS-CoV-2 em dezembro de 2019. Nos primeiros dias de janeiro, menos de 30 dias depois, a sequência do material genético desse vírus é um vírus RNA. A sequência desse RNA mensageiro do SARS-CoV-2 foi depositada nos bancos de dados e esse número não me sai na cabeça. Eu tive o privilégio de participar de uma discussão com um dos diretores da Moderna. 63 dias depois da sequência do vírus ser conhecida, a vacina da Moderna estava sendo utilizada nos primeiros testes de fase 1.
63 dias depois, a vacina estava pronta, envasada e inoculada no primeiro paciente para os ensaios de fase 1. Isso não é obra da Moderna, isso é obra de uma comunidade científica que vem se inovando, que vem se transformando e que vem cooperando ao longo dos últimos 20, 30 anos e que resultaram nessa transformação. E é muito interessante porque essa transformação na área da saúde, ela vem par e passo com as transformações descritas na Embrapa, né? As tecnologias de DNA recombinante foram amplamente aplicadas quase que simultaneamente nas mais diversas formas das ciências da vida. E acho que o outro grande ensinamento que a pandemia nos trouxe é exatamente essa necessidade de transformar por via digital a maneira pela qual nós fazemos o monitoramento da saúde da população. Claramente, hoje, a nossa necessidade de entender a dinâmica do vírus e o surgimento de novas variantes passa por essa transformação digital. Através do sequenciamento de grande quantidade de amostras virais, em que a gente vai percebendo o surgimento dessas novas variantes. E, de novo, a gente precisa entender que o surgimento de uma alteração no RNA, no genoma do vírus, é um fenômeno que acontece quase que corriqueiramente a toda hora, e não significa que toda alteração no DNA, no RNA do vírus significa uma nova variante. Para que uma nova variante tenha sucesso e se estabeleça como variante, é preciso que ela tenha uma vantagem seletiva sobre as demais formas do vírus que estão circulando. E, de novo, é o sequenciamento em larga escala, com uma enorme capacidade de bioinformática e com uma enorme capacidade analítica de estudo dessas dinâmicas do vírus, é que a gente vai conseguir entender quais são as variantes que de fato são relevantes. E, de novo, é o conhecimento que vai fazer com que a gente possa avançar nas necessidades eventuais de desenvolvimento de novas vacinas, adaptações das vacinas, para que a gente consiga sair dessa pandemia. Então, acho que é muito oportuna a discussão, tanto na área da agricultura e da pecuária, como a gente viu, a adoção de tecnologias baseadas na engenharia genética, na bioinformática e na informação, como que isso casa com aquilo que vem acontecendo na saúde e da mesma forma na educação. O paciente, o aluno, passa a ser o centro desse processo de transformação, e o que as instituições precisam de entregar, muito mais do que uma forma de tratar os pacientes, muito mais do que uma forma de ensinar ao aluno, é entender as necessidades da população, quer seja na saúde, quer seja no ensino, para que a gente consiga prover para cada um aquela necessidade específica que vai fazer com que, de fato, todos tenham não só o melhor desfecho na área da saúde, mas como o melhor processo na área do ensino e aprendizagem. Assim como na agricultura, na saúde e no ensino, é o conhecimento tão bem exemplificado pelo caso da Embrapa, que vai fazer com que a gente consiga transformar essa sociedade e tenha um sistema de saúde, um sistema educacional, um sistema alimentar que traga segurança para a população como um todo. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de trazer esses temas e estou ansioso por uma boa discussão. Muito obrigado.